Boa noite, amada Igreja do Senhor. Que bom nós estarmos na casa do Senhor, amém? Melhor lugar não há. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui é lugar, é a fonte do Deus vivo, onde a cada dia nós recebemos vida. E eu pediria que a Igreja do Senhor pudesse abrir em Zacarias 13, e a gente pudesse ler de 8 a 9, pediria que o meu pastor pudesse ler. Antes eu vou colocar só o tema, que já está aqui atrás. Um coração quebrantado, tu não desprezarás, ó Deus. Pode ler, meu pastor, se poderia orar depois também. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Te bendizemos, glorioso e eterno Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu excelso poder, porque tu és magnânimo, glorioso e permite que nos reunamos, que congreguemos aqui e já estamos congregados, já desenvolvemos para o Senhor os 5 minutos de oração, já desfrutamos de uma linda e gloriosa ministração, de lindos e gloriosos louvores. Agora, Pai, capacita-nos para que possamos estar atentos e vivificados ao receber, ao recepcionar essa palavra, que já colocaste no coração da tua serva presbítera, Rosângela Lira, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo. E desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Eu vou repetir aqui. Em toda a terra, 2/3 serão ceifados e perecerão. Essa primeira parte aqui, em toda a terra. 2/3 serão ceifados e perecerão. Todavia, a terça parte permanecerá, diz o Senhor. Farei passar essa terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata e a provarei como se prova o ouro. Esse povo invocará o meu nome e eu ouvirei e direi, eis o meu povo. E ela exclamará e dirá, o Senhor é o meu Deus. Em toda a terra, nós estamos vivendo os dias finais, estamos fazendo até a nossa contagem regressiva, porque em pouco tempo nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor. E o livro de Zacarias, como os outros profetas, eles falam muito do dia do Senhor. Então, é um livro que nos relata o que vai acontecer nos últimos tempos. Os profetas relatavam o que ia acontecer nos últimos tempos. E aqui em Zacarias fala que em toda a terra, e nós estamos vendo essa parte, essa terceira parte, o Senhor fala que serão ceifados e perecerão. Mas a terça parte, que somos nós, o povo de Deus, o Senhor disse que ela permanecerá. E eu estava procurando o significado de permanecer, significa será resistente. E isso é uma das características do povo de Deus, do povo que ama o Senhor. Ele é resistente. Deus fala que quando nós perseverarmos até o fim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, há na característica do adorador essa determinação, não vou desistir de Deus, não vou desistir da presença do Senhor. Ela é um povo, ele é um povo resistente. Essa terça parte, o Senhor também fará essa terça parte passar pelo fogo. E o fogo nós sabemos que ela purifica, que ele traz uma purificação para a prata e para o ouro. O Senhor quer falar também, todo o meu povo, independente de onde estiver, em que nação estiver, o Senhor vai passar pelo fogo para purificar, não para perecer como essa outra parte, mas para purificar. Todo o meu povo o Senhor purificará. E a gente vê aqui esse povo dizendo
a Bíblia diz: esse povo me invocará. Eu vejo aqui, depois de purificado, depois de reconhecer que o Senhor é o seu Deus e que não tem força em si mesmo, esse povo dirá, com o coração quebrantado: o Senhor é o meu Deus. E o Senhor responderá: este é o meu povo, este é o meu povo. Amém? Deus quer nos ver com o coração queimando por Ele. Nesses últimos dias, Deus não quer ver um povo religioso. Deus quer ver um povo fervoroso. Deus quer ver um povo queimando. Eu, pesquisando, né, na Bíblia, achei muito interessante, me levou a passagem de Lucas 24:32, que fala dos discípulos de Emaús. E uma coisa muito interessante, que um dos discípulos fala, depois que o Senhor expôs ali todas as escrituras, explicando que era necessário acontecer, tudo que aconteceu, que era necessário o Messias ser morto e depois ressuscitasse. E aí a Bíblia diz que ao partir do pão, eles reconheceram que era Jesus. Mas uma palavra me chama a atenção. Olha o que eles dizem. Porventura não nos queimava o coração quando ele nos expunha a Escritura? Deus quer ver o nosso coração queimar, igreja. Deus quer ver o Senhor falar neste altar e nós queimarmos por cada palavra que for ministrada aqui. Nós, com o coração quebrantado, com um coração fervoroso, dizer: oh Deus, quando que tu vai voltar? Oh Senhor, nós esperamos a tua volta. Em Apocalipse fala que a noiva desvém, o Espírito desvém. Então há uma ansiedade de ver o nosso noivo. Amém, igreja? Agora vamos ao Salmo 51:17, que é de onde Deus tirou esse tema, colocou no meu coração. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é um coração contrito, um coração quebrantado e arrependido, jamais será desprezado por Deus. E eu peguei também a palavra desprezado, significa desprezar, significa tratar com desprezo, desvalorizar, rejeitar, abandonar, recusar, atender, rebaixar. Aqui está falando assim, Deus não trata com desprezo, Deus não desvaloriza, Deus não rejeita, Deus não abandona, Deus não recusa atender, Deus não lança fora, Deus não rebaixa. Ele não despreza um coração quebrantado. Mas o que é um coração quebrantado? Segundo o dicionário secular, significa despedaçado, arrependido, quebrado. O bíblico também fala dessa forma. É um coração arrependido, um coração quebrantado, um coração despedaçado. Mas eu sempre busco na etimologia da palavra, que vem do hebraico, e essa palavra no hebraico significa shabar. Não é shabat, é shabar. Shabat é o sábado, né? Então, quebrantado significa shabar. E ela é composta de 3 letrinhas, que é o shin, o beit e o rush. E o que é muito interessante, que essa palavra, essas letras que compõem, cada um tem um significado. E a primeira letra que compõe significa dente, e tem relação com pressão, com afiado. E eu pesquisando sobre essa parte da nossa mandíbula, que é onde ficam os dentes, e é muito interessante porque eu pergunto a você qual seria a parte do corpo mais forte, a que mais tem força. Né? Alguns falariam, pode ser o bíceps, pode ser o músculo da perna, só que não é. É o masseter, que é o músculo da mandíbula. E tem capacidade, a pressão que ele faz é de 442 quilos, de 100 a 442 quilos. Essa é a pressão que a nossa mandíbula pode exercer. E eu acho que vocês já viram pessoas quebrando corrente com os dentes, já viram puxando carros com dente, já viram alguma vez. E é exatamente isso. Então, qual é a comparação aqui? Eu entendo que, sim, nós somos quebrantados, nós somos arrependidos, mas isso não significa fraqueza. Nós fazemos pressão e somos afiados no mundo espiritual do mal. Muitas vezes o Senhor diz
que quando somos fracos é que somos fortes. Amém? Então, o quebrantado não é sinal de fraqueza, rendidos para o Senhor, humildes para o Senhor, mas não para o inferno. Quando nós nos quebrantamos diante do Senhor, nós nos rendemos, quando o nosso eu se rende, nós alcançamos uma força que não vem de nós, mas do Espírito Santo de Deus, que o inferno é abalado. O quebrantado não está fraco, pelo contrário, ele está nessa rendição, recebendo força do Espírito Santo. E onde nós podemos ver isso? Romanos 8:26, porque o Espírito nos assiste em nossas fraquezas. Quando o Espírito nos assiste? Quando nós somos fracos, quando nós não resistimos ao Senhor, quando nós nos submetemos ao Senhor. Então, quando nós reconhecemos que nós dependemos dEle, que precisamos dEle, que tem muita coisa ainda para o Senhor endireitar em nós, quando nós nos examinamos, vemos quantas coisas ainda temos que mudar e colocamos isso diante do Senhor. Então, o Espírito poderoso de Deus, que a Bíblia diz que é maior do que o que está no mundo, ele nos assiste em nossas fraquezas. 2 Coríntios 12, 9 a 10 fala: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando nós estamos rendidos diante do Senhor, o diabo ele tem que recuar, porque quem vai lutar por nós é o Senhor, nesse momento. Quem toma a frente das nossas batalhas é o Senhor. Não sei qual é o problema que você está passando, não sei qual é a sua dificuldade, não sei se as suas fraquezas espirituais mesmo, mas se renda ao Senhor, que quando você se rende, o Senhor manda o seu auxílio e o diabo recua. Afiados para destruir o mundo espiritual do mal. Um coração quebrantado faz mais pressão no mundo espiritual do que você imagina. Quais são as armas do diabo? Tem várias, mas eu tirei 3. As armas do diabo, que ele usa muito para induzir alguém ao erro, é concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Porém, um coração quebrantado, ele não consegue induzir a esses erros, porque já está rendido diante do Senhor. Um coração quebrantado que não anula o seu eu, mas não deixa o eu prevalecer, já está rendido diante do Senhor, e o diabo não consegue dominar, não consegue influenciar. João 15 fala: sem mim nada podeis fazer. Nós dependemos do Senhor para tudo. Não podemos e não conseguimos fazer nada. A Bíblia diz que um ramo, se estiver só, não consegue dar fruto de si mesmo. Ele tem que ficar fincado na videira. Ele tem que receber força da videira, a seiva da videira. Então, não adianta nós estarmos lá fora e não vindo congregar, não buscando a palavra do Senhor. Não conseguiremos jamais, não tendo a comunhão, um relacionamento com o Senhor de oração, jamais vamos conseguir ter vitória no mundo espiritual. Muito pelo contrário, seremos destruídos, derrotados. Mas o Senhor não quer isso para nossas vidas. Ele quer um coração que se quebrante a cada dia na presença do Senhor. E como eu já falei, um coração quebrantado não é sinônimo de fraqueza. Muito pelo contrário. É nesses momentos que o Senhor nos assiste. É nesses momentos que a graça do Senhor nos dá poder. A Bíblia diz: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando estamos fracos, quando nós abrimos mão da nossa força humana, Deus vem e nos aperfeiçoa. O seu poder nos aperfeiçoa. E eu peguei a raiz também dessa palavra shabar. Olha que interessante. Tem 4 palavrinhas aqui que vêm dessa raiz. A primeira é Shabat, que é o sábado. Porém, não é essa palavra que eu quero usar, mas o significado dela que é descanso. Olha só, quando nós estamos diante do Senhor com o coração quebrantado, nós estamos descansados. Chega de lutar com a nossa força. Chega de querer as coisas do nosso jeito. Buscamos o Senhor, entregamos ao Senhor. Às vezes nós tentamos resolver com o nosso jeito, com a nossa forma,
e a gente fica com conflito interno, não é? A gente não consegue. Mas quando a gente se quebranta diante do Senhor, a gente tem o descanso do Senhor. Deus fala: descansa em mim, deixa que eu luto, deixa que eu faço, eu vou fazer do meu jeito e eu vou resolver esse problema. A outra palavra é chamaim, céu. Nós estamos mais próximo do céu. As coisas lá do alto enchem o nosso coração. Nós ficamos cheios, 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 cheios do Espírito Santo. E ele nos revela coisas grandes e ocultas. E tudo que nós falarmos, Deus testifica, e tudo que nós fizermos é ligado aqui na terra e é ligado no céu. Segundo a vontade do Senhor, quando nós estamos com essa comunhão, quando nós descansamos, quando nós colocamos diante do Senhor tudo que nós somos. A outra palavra é shubu, que quer dizer retornar. Nós sabemos que o significado da palavra pecado significa errar o alvo. Não é o que a pessoa acabou de fazer, adulterei, pequei. Eu roubei, pequei. Não é isso, é errar o alvo. A partir do momento que nós tiramos os olhos de Jesus, nós viramos para outra coisa, nós erramos o alvo. E nós somos fácil de ser seduzidos por qualquer outra coisa. Nós concebemos, então, o pecado, mas é errar o alvo. O principal significado do pecado, a palavra pecado, é errar o alvo. O alvo é Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele é autor e consumador da nossa fé. Então, quando nós erramos, nós saímos da rota. E aí Deus quer que nós venhamos a retornar. E então, essa palavra significa, vem da raiz também de quebrantado. Significa volta, retorno. Vamos voltar para o início, para a prática das primeiras obras. E a outra palavra é shalom, que a gente conhece bastante. E essa palavra significa ausência de conflito interno. O Senhor falou: a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Externamente, meu irmão, nada vai mudar. As coisas estão sendo mais e mais intensificadas para ser difícil. Em Timóteo fala que sobrevirão tempos difíceis. Quanto mais próximo da volta do Senhor, mais difícil vai ficar as coisas. Mas Deus fala que a paz que Ele nos dá, o mundo não pode dar. É uma paz interna, ausência de conflito interno. E quando nós estamos assim, nós descansamos e nós confiamos no Senhor e não há nada. Davi falou assim: pode estourar guerra ao meu redor, todavia eu confio no Senhor. Então, pode estourar guerra. O Senhor prometeu algo, que nós vamos ser arrebatados. Eu confio nessa promessa, nós confiamos nessa promessa, e é nessa promessa que nós vamos colocar o nosso coração. Amém, igreja? E as outras duas palavras dessa palavra Shabá é a palavra Beit, que significa tenda e família. Quando você se quebranta, quando você está com o coração quebrantado, Deus cuida da tua família. Deus atrai a tua família de volta. Deus volta, faz com que a tua família se desperte, reflita e reconheça o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Quando você se quebranta dentro dessa palavra, isso. Então, é uma promessa que Deus vai cumprir. Amém, igreja? Um coração quebrantado tem a sua família aos pés do Senhor. A outra é Resh, que significa cabeça, mente. Uma mente liberta também. Uma mente liberta de vícios, uma mente liberta de problemas, uma mente liberta de situações de conflitos, uma mente liberta, um coração quebrantado. Parece até algo contrário, né? Poxa, quebrantado, eu estou aflito, eu estou chorando, eu estou angustiado, eu estou desesperado. Não, não tem nada a ver com isso. Coração quebrantado é a partir do momento que você se entrega ao Senhor, se rende ao Senhor, confia nele, ele luta por ti e ele tem todas essas promessas dentro dessa palavra, uma mente liberta e saudável. Amém, igreja? E aí nós vamos falar também
já que o culto é de mulher, nós vamos falar também de uma mulher muito especial, que está em Lucas 7, 36 a 39. Se a igreja quiser abrir, pode ficar à vontade, igreja. Lucas 36 a 39. Eu vou pegar só algumas coisas aqui. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Entrando Jesus na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Nós sabemos aqui que quando alguém é convidado, existe servos, né, e até o próprio anfitrião, ele fica na porta recebendo os convidados, lavando os pés, dando ósculo santo. Então, há uma recepção. Jesus não teve essa recepção. Jesus entrou e ninguém fez as honras da casa. Por que convidou, então, o fariseu? Qual a intenção do fariseu ter convidado Jesus? Não era para honrá-lo, com certeza. Jesus estava tornando celebridade pelas multidões. Quem estivesse fazendo algum benefício para Jesus também iria ser bem visto pelas multidões. Então, havia interesses aí. Ele convidou para ter a atenção do povo, e aí nós vemos que Jesus não recebeu nenhuma honra. E por que Jesus foi? Jesus já sabia disso. Jesus sabia que ele não ia ter nenhuma honra ao entrar ali. Jesus sabia de tudo. Ele é presciente. Porém, quando ele entrou, ele sabia também que ele iria encontrar alguém muito especial. Alguém que estava necessitando de perdão. Alguém que estava necessitando de Jesus, da presença de Jesus. Alguém que tinha consciência culpada. 37. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa do fariseu, ela soube que estava na casa de Simão e ela foi para onde Jesus estava, presente. Assim somos nós. Onde Jesus está presente, nós queremos estar. Ele está aqui, como todos os dias, nos esperando, preparando uma mesa para cada um de nós. Amém? Ela levou um vaso de alabastro com um perfume. Como eu falei, o anfitrião ele lavava os pés com água, algo muito comum naquele lugar. Mas ela levou o quê? Perfume. Ela levou perfume para lá. Ela pegou, não, vou encontrar com Jesus, eu não vou de mãos vazias, eu vou levar o melhor. E ela levou o melhor, porque aquilo ela estava aguardando para o casamento dela. Então, ela pega e leva o vaso de alabastro com unguento, um perfume caríssimo. E o vaso também era caríssimo. Posicionou-se atrás de Jesus, prostrou-se aos pés, a parte inferior do corpo, os pés, a parte que tem mais contato com o chão. Mesmo assim, ela se colocou aos pés do Senhor. E isso era característica dos servos. E quando se fala no Novo Testamento, a palavra servos é escravo mesmo. Então, ela se colocou ali como escrava do Senhor. Uma escrava que realmente queria ser, né, se submeter, queria ser, se entregou a ele como serva. E começou a chorar as suas lágrimas. Ela colocou ali tudo que ela era. Ela colocou as suas emoções, ela colocou a sua força, a sua disposição, o seu coração. Ela não levou só um perfume, ela não levou só uma coisa material melhor, ela levou toda ela. Ela foi com tudo que ela é. E Deuteronômio 6, de 1 a 3, fala assim: ouve, ó Israel, o nosso Senhor é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Ela foi com tudo o que ela era ali. Ela se entregou completamente. Ela foi com as lágrimas, com o sentimento, com as emoções, com as forças, com a disposição dela. Ela levou tudo o que ela era. Molhar os pés de Jesus, mas ela em seguida enxugou com os próprios cabelos e beijou e ungiu com perfume. O beijo também
interessante ela beijar os pés, né? Uma das maiores expressões de amor e carinho de uma pessoa para com a outra é o contato mais íntimo também de afeição e carinho. O beijo é o contato mais íntimo de afeição e carinho. E era isso que ela estava demonstrando ali, a Jesus. Eu te amo, Jesus. Tu és tudo para mim. Eu não tenho outro bem maior. Tu és o meu bem, o meu amado. Então, ali ela estava com tudo que ela era e todos os sentimentos era para com Jesus. 39. Diante de tal cena, o fariseu que havia convidado falou consigo mesma. Ele falou com eu dele. Ele não falou com ninguém, nem falou com Deus. Ele falou com eu dele. Se este homem fora de fato profeta, bem saberia quem nele está tocando e que espécie de mulher é esta, porque é pecadora. Um comentário rapidinho aqui. Desde o momento que ele convidou Jesus, ele só queria tirar proveito da fama de Jesus e observá-lo. Então, em nenhum momento ele queria honrar a Jesus. E ali ele estava julgando uma pessoa que estava honrando. Ele viu o que ela era, pecadora, mas o Senhor viu o íntimo dela. Então voltou Jesus ao fariseu. Olha só a misericórdia de Jesus, né? De ter paciência, de explicar, fazer uma comparação ali e ter paciência de explicar tudo ao Simão e fazer ele voltar a visão para ela, mas ver ela de outra forma. Então voltou-se Jesus para o fariseu e lhe propôs: Simão, tenho algo para dizer-te. Eu tenho algo para te dizer. Eu vim aqui para te dizer isso também. Por isso eu aceitei o teu convite, Simão. Ao que ele respondeu: sim, mestre, diz-me. Então Jesus fala com muita paciência. 2 homens deviam um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Os 2 deviam. E nenhum dos 2 tinha com que pagar. Mesmo que devia 50 denários, que era pouco, não tinha com que pagar. E o Senhor diz que esse credor perdoou a dívida dos 2. 42. Por isso o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Qual deles, olha a pergunta que Jesus faz para Simão. E quando Jesus fazia alguma pergunta, ele queria que a pessoa refletisse, porque muitas vezes falava-se sem pensar, né? Então ele queria que Simão refletisse naquele julgamento que ele fez. Qual dele amará mais? Será que o que tinha menos pecado, por ele ser aparentemente mais perfeito? Não. Foi o que demonstrou mais arrependimento. Então Simão responde: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. Não é simplesmente aquele que mais perdoou. Jesus perdoou os 2, mas era que aquele que mais devia se arrependeu. E Simão, ele estava sendo comparado ao que devia menos e não se arrependeu. Mas todos nós, inclusive Simão, era um pecador também e não parava de pecar até o último dia da vida dele. Então, uma reconheceu e o Senhor perdoou e o outro não. Aí Jesus fala: julgaste bem. Então virou em direção da mulher e declarou: vê essa mulher? Ela entrei em tua casa e não me trouxeste água para lavar os pés. Contudo, esta, porém, molhou meus pés com sua lágrima e enxugou com os próprios cabelos. E eu pulei aqui no 47. Por tudo isso te asseguro, grande o amor por ela demonstrado. E prova que os seus pecados já foram todos perdoados. Mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Então, não é que o Simão tinha necessidade de pouco perdão. Ele era tão pecador contra aquela mulher. Mas, como eu falei aqui, ela foi mais grata, ela deu o melhor, ela honrou o Senhor ali, enquanto que Simão não fez nada disso. Pelo contrário, ele só julgou a mulher e não fez nenhuma honraria ao Senhor. Em seguida, Jesus afirmou: perdoados estão todos
todos os seus pecados. E os demais convidados ficaram comentando: quem é este que pode até perdoar pecados? E Jesus se volta à mulher e diz: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Simão estava desprovido de fé, e uma coisa que é necessária nós, como igreja, termos é a fé. Mas a fé, ela é morta sem obra. Então, nós temos que ter as obras que Deus preparou desde a fundação do mundo. Então, essa mulher foi perdoada porque ela se arrependeu, porque ela tinha um coração quebrantado, porque ela reconheceu ali que dependia completamente do Senhor, que não foi autossuficiente como Simão foi, e o Senhor disse: seus muitos pecados são perdoados. Amém, igreja? E a outra história é Lucas 10, 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo ele e ensinava. E a gente vê aqui como é interessante, né? Aos pés do Senhor, e o que ela estava ali, o que chamou a atenção dela, o que ela estava fazendo? Estava ouvindo Jesus. Outra coisa que um coração quebrantado tem, ele tem que querer ouvir Jesus. Ele precisa estar onde estão ministrando sobre Jesus. Claro, quando se fala algo que vem de acordo com a palavra. Então, nós vemos aqui que ela estava assim, ansiosa por ouvir a Cristo. Então, aquele era o prazer dela. Ela se sentou aos pés do Senhor para ouvir a Jesus. E olha o que Marta falou: Senhor, não te importa que minha irmã tenha me deixado só, fazendo todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Olha só o Senhor de novo, orientando com muita graça, com muita misericórdia, como o Senhor tem paciência conosco, né? Orientou o Senhor: Marta, Marta. Ele duplicou aqui o nome dela. E quando nós sabemos que quando Jesus fala duas vezes a mesma coisa, é porque ele quer enfatizar. Então, chamar a atenção. Marta, Marta, para chamar a atenção dela. Eu creio que ela deve ter parado ali, achou que ia ver o Senhor tirando mesmo Maria lá do que ela estava fazendo e mandando ajudar Marta, mas não foi essa a resposta. Olha o que ele falou para Marta: andas ansiosas e te aflige por muitas razões. Nós temos problemas, sim, igreja, muitos, não são poucos. Quem não tem? Mas Deus não quer que nós sejamos ansiosos, não quer que nós venhamos a nos ocupar, a não ser com o Senhor. Trabalhar sim, dar o melhor sim no nosso trabalho, mas prioridade é para o Senhor. Ele merece, Ele é digno, Ele tem feito tanto por nossas vidas, tem nos ajudado todos os dias. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Se estamos aqui vivos, se estamos adorando o Senhor, nós vimos uma pandemia que ceifou muitas pessoas. E nós estamos aqui. Isso é motivo de gratidão ao Senhor. Isso é motivo para estarmos firmes no Senhor, não é motivo para sair. Amém, igreja? É motivo para estar na presença do Senhor mais atentos, menos ansiosos com as coisas desse mundo, porque tudo isso vai passar. E um dia vai ser tudo isso nosso também. Amém? Todavia, só uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Nós escolhemos a melhor de todas. Não aceite nenhuma oferta de Satanás, porque a melhor de todas está aqui, está com o Senhor. Ele tem o melhor para nossas vidas. Nada do que o mundo pode oferecer se compara. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem o que o Senhor tem preparado para nós. Então, o melhor de todos é estar na presença do Senhor, é estar aos pés do Senhor, é estar ouvindo o Senhor atentamente. A gente vai já finalizar. Só para resumir aqui a história, a primeira história, a segunda história, na casa de Marta, ela estava distraída,
E nós vemos que hoje o diabo quer colocar muitas distrações, tirando a nossa atenção do alvo. E quando saímos do alvo, nós pecamos, nós falhamos. Como eu já falei aqui, errar o alvo. Então, distração. Segundo, ocupada. Algo ocupava mais ela do que a prioridade para Deus. Então, aqui estavam duas coisas que o Senhor chamou a atenção. E Maria estava ouvindo os ensinamentos de Jesus com bastante interesse. Eu quero isso para a minha vida. É como se ela estivesse dizendo assim, tudo que Jesus estava falando ali, e ela admirando Jesus, ela estava dizendo, Senhor, eu quero isso para a minha vida. Tudo que tu está falando, eu quero para a minha vida. E assim somos nós. Tudo que o Senhor tem falado, essa igreja, queremos para a nossa vida. Amém, igreja? A Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado. É uma palavra muito forte. Não resiste. Você é irresistível quando você tem um coração quebrantado, quando você tem um coração humilde, humilhado diante da presença do Senhor. Você é irresistível para Deus. Irresistível para Deus. Eu posso afirmar isso. Você é irresistível para Deus. Ele não consegue resistir quando ele vê. Salmo 51, 17. Ele não desprezará, que é o nosso tema. Também diz, em Salmos 34, 18, perto está o Senhor de um coração quebrantado. Está perto, igreja. O Senhor está perto de um coração quebrantado. Não resiste e está perto. Satanás vive soprando no nosso ouvido, olha, Deus te deixou, Deus te abandonou, Deus está quieto, calado. Não, o Senhor está perto de um coração quebrantado. Salmos 147, 3 fala assim, ele cura os de corações quebrantados, ele cura. Às vezes a gente está num desespero ali, né? Achando que Deus não está ouvindo, quando a gente se derrama para o Senhor, ainda tem mais uma promessa, eu curo o teu coração, eu renovo, eu faço de novo, eu quebro o vaso, mas eu faço da mesma massa um vaso novo. O Senhor, ele é assim, ele não nos descarta. Amém, igreja? Uma coisa que foi falada ali na ministração das mulheres é que o Senhor não tem problema nenhum em iniciar tudo de novo. Ele não tem problema nenhum em nos refazer. O Senhor sempre está ali. Errei, falhei, a Bíblia diz 7 vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado, porque o Senhor o levantará. Então o Senhor levanta o seu povo. Vocês são guerreiros do Senhor, estamos numa guerra, mas o Senhor é o nosso general. Ele é conosco. E Deus quer que nós venhamos sempre estar assim, queimando, igreja, queimando, ardendo, quando o Senhor fala conosco. Amém, igreja? Eu já pediria que os irmãos já pudessem se aproximar do louvor, pediria que o meu pastor pudesse orar. Te bendizemos, Senhor, por tua palavra que nos foi ministrada ao coração. A recepcionamos e guardamos no mais profundo do nosso íntimo para fazer a tua vontade e fazer o que é mais importante, adorar-te e aprender com o Senhor. Amém, Deus. Oh, glória, fique de pé, irresistível do Senhor. Nós que temos um coração quebrantado na presença de Deus, coisa mais linda, que nós possamos nos apresentar sempre diante de Deus, um sacrifício vivo e agradável a Ele. E diz a palavra de Deus que são os frutos dignos de arrependimento que louvam e exaltam ao Criador. Esse é o nosso sacrifício de louvor, amém? Estamos aqui na presença do Deus Todo-Poderoso e escolhemos a melhor parte, aleluia! E não nos será tirado. Você possa glorificar ao Senhor Jesus pelo privilégio que nós temos de honrar, de bendizer, de adorar, de salmodiar, de adorar o Deus da nossa vida, aleluia. Tudo que eu tenho a te ofertar é um quebrantado coração. Eu queria ter muito, muito mais.
profunda. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Deus que sonda mentes e corações, o homem vê a aparência, bom saber que Deus vê no nosso coração. Eita Deus maravilhoso, declare: tudo que eu tenho a te ofertar, sacrifício de louvor, é um quebrantado coração. Ele não desiste, ele não despreza. Senhor, muito, muito mais. Mas tudo que eu tenho é quebrantar. Digno, chegou no meu quebrantamento, chegou na minha adoração. Quebrantar o coração, move o coração de Deus. Quebrantar o coração, traz o céu pra nós. Quebrantar o coração, move o coração de Deus. Quebrantar o coração, traz o céu pra nós. Conhecer a Deus em nós também é rasgar o céu com o coração, é tocar a Deus com uma canção de um quebrantado coração. Quebrantado coração, move o coração. Teus olhos estão quebrantado coração, traz o céu pra nós. Quebrantado coração, move o coração de Deus. Quebrantado coração, traz o céu pra nós. Você pode erguer sua voz e declarar: quebrantado coração, move o coração de Deus. Quebrantado coração, digno, traz o céu pra nós. O teu favor nos assiste aqui. Quebrantado coração, sim, meu Deus, coração. Nosso coração arde por ti. Nosso coração queima, Senhor, por ti. Traz o céu pra nós. Move o coração de Deus. Grande é a fidelidade do Senhor. Ele passeia no meio dos louvores do seu povo e abastece, e renova, e consola, e edifica a nossa vida para o seu louvor. A igreja pode tomar os seus assentos. Eu chamo a minha presença.